Como criar um sistema para controlar a entrada e saída dos maquinários utilizando o Excel com o VBA. É o que você vai estar aprendendo a partir da aula de hoje. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o projeto que vamos criar a partir da aula de hoje. Então, vamos imaginar que eu tenho um depósito onde eu guardo maquinários. Que maquinários seriam esses? Vamos imaginar uma empresa a qual tem máquinas para atender determinada linha de produção. Então lá eu vou ter, digamos, sorveteiras, eu vou ter máquinas de prensar, vou ter máquinas de esquentar, alguma coisa assim do tipo. Então vamos imaginar assim um ramo a qual eu vou ter maquinários. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu recebo esse maquinário, eu tenho um depósito para guardar momentaneamente. Quando esses maquinários têm que entrar em produção, então eu tenho que registrar a saída do meu depósito para a área produtiva, e depois quando ele volta da área produtiva, ele volta para o meu depósito, então eu tenho que registrar essa devolução. Então assim vai ser construído o nosso projeto. Então, entendido um pouquinho desse conceito, eu criei aqui algumas abas. Obviamente a gente vai incluir mais colunas ou até mesmo remover algumas dentro do projeto conforme a gente for construindo. Então aqui, vamos imaginar que é a primeira aba, a qual eu vou estar cadastrando os maquinários. Então aqui eu coloquei já algumas informações. Eu tenho uma pastinha a qual eu tenho aqui a foto desses equipamentos já identificadas, as suas fotos. Observe aqui que eu tenho várias sorveteiras. Eu enumerei cada uma delas. Vou abrir aqui uma para que você veja. Máquina sorveteira bota 09. E assim vai, 08, 07, 06 e assim sucessivamente. Obviamente eu vou ter outros tipos de maquinários, aqui foi apenas para ilustrar. Então vamos lá entender aqui o projeto. Então essa é a aba onde eu cadastro os maquinários quando chega na minha empresa. E dentro da minha empresa eu vou precisar deslocar esses equipamentos para a produtiva e depois recolher da área produtiva para o meu depósito. Então é assim que a gente vai estar trabalhando. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, vou exibir aqui o meu Project Explorer. Eu vou estar trabalhando aqui, inserindo, vamos ver, um Z-Form. Então vamos lá, aqui o meu formulário. Eu não gosto de utilizar muitos formulários, um sobressaindo ao outro, um sobrepondo o outro no caso. Então eu gosto de utilizar apenas um único formulário e várias páginas dentro desse meu formulário. Então, partindo desse princípio, eu vou utilizar aqui esse controle aqui, o controle multipágina. Vou clicar sobre ele. Observe que eu vou carregá-lo nessa área. Propositalmente eu vou deixar essa área acima sem estar sendo ocupada, porque aqui a gente vai utilizar botões para navegar entre as páginas do controle. Então, por exemplo, vamos aqui, eu vou clicar sobre esse objeto, o botão de comando. Eu vou contornar aqui a minha área inicial. Eu posso copiá-lo, vou dar o Ctrl C, tá aqui um Ctrl V, e a gente vai fazer isso aqui para poder navegar entre as páginas desse controle. Observe. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou clicar sobre esse, propriedades. Observe que ele está com o nome Command Button 1. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar assim, o seu Caption, que é esse nome aqui que aparece sobre o botão. Eu vou colocar aqui cadastro. Aqui no name, que é o nome que eu manipulo dentro do código VBA, eu vou chamá-lo de btn cadastro maquinário. Aqui, para esse outro objeto, eu vou renomeá-lo como btn, colocar aqui como btn saída,
Esse aqui vai ser o meu btn entrada. Eu não alterei aqui os seus captchas, então deixa eu voltar para cá, que vai ser o saída. E que vai ser a entrada. Entrada ou devolução, como você queira. Então aqui, ó, observe que eu tenho o controle multipage, por padrão ele vem em apenas 2 páginas. Então se eu quiser inserir uma terceira página, que no meu caso eu preciso, vou clicar sobre essa página, com o botão direito e venho aqui na opção, ó, nova página. Então eu tenho o page 1, page 2 e page 3. Para renomear é bem simples, basta você vir aqui no capture do seu objeto, ó. Observe, ó, aqui vai ser o cadastro. Eu estou renomeando apenas aqui por questão de didática, eu não vou trabalhar com esses cabeçalhos desse objeto. Mas depois caso eu tenha muitas partes, fica mais fácil a gente se localizar dentro do projeto, para que serve cada uma dessas páginas. Aqui vai ser a saída e aqui vai ser a entrada. Ó. Então assim, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como eu já iniciei com algumas informações, a princípio eu vou fazer o seguinte, ó. Vejamos. Deixa eu carregar esse objeto aqui para o lado. E o que eu vou precisar aqui a priori, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui no exibir a caixa de ferramentas. Observe que ela não está aparecendo. Quando isso acontece, basta eu clicar sobre a área do formulário. E agora sim, ó, caixa de ferramentas. Então vamos trabalhar aqui com um rótulo, que nada mais é do que o objeto que a gente renomeia, que a gente serve para identificar determinados campos, né? Observe que ao inserir um, ele ficou com essa cruzinha, então ele permite que eu insira mais alguns, sem precisar inserir novamente. Vou dar aqui um ESC para ver se ele cancela. Não cancelou. Quando isso acontecer, ó, caso eu clique novamente na área do formulário, infelizmente ele vai acidentalmente, ó, incluindo mais campos. Aqui no caso eu vou precisar do ID. O ID não precisa eu criar um campo para o ID, eu vou fazer isso de forma automática. Então eu vou precisar de um campo para identificar a máquina, família, número de bem, o local e o caminho da foto eu não preciso. Então 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, esse kit que eu não preciso. Então para eu sair dessa seleção, basta eu clicar novamente aqui no exibir, caixa de ferramentas, agora sim saiu. Caso ele não saísse, bastaria você clicar aqui nessa setinha, ó, que essa seleção automática sairia. Então vamos lá, vou precisar de quem agora? Eu vou precisar aqui de uma caixa de texto. Então eu vou colocar ela aqui do lado. Então deixa eu só reposicionar aqui esses objetos. Esse aqui eu não vou precisar apenas de 4 por enquanto. Ó. Então aqui na minha label, aqui é o caption, né? É o nome que aparece para o usuário. Então eu posso tanto alterar aqui através da propriedade caption, como eu posso clicar aqui bem de leve, ó, um clique simples sobre ele e alterar diretamente no objeto. Então aqui, por exemplo, vai ser a máquina. Ou poderia ser descrição da máquina, como queira. Ó, máquina. Aqui novamente eu vou clicar de leve sobre ele. Eu vou colocar aqui família, ou poder ser grupo, como você queira. Aqui vai ser o número de bem. Eu vou precisar aqui do local. Observe que está pequeno aqui meus objetos, eu vou aproveitar e selecionar todos de uma única vez. Vou ver aqui na sua propriedade fonte, ó, vou abrir essa caixinha. Aqui eu vou alterar para negrito e eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para 16. Observe como é que já ficou bem mais visível agora. Então aqui é o seguinte, ó. Vou utilizar esse objeto assim, máquina, que é para me descrever o tipo de máquina. Nesse caso aqui eu vou botar aqui local bem aqui, o número de bem. Então aqui assim, ó, como é a família, o interessante é que eu tivesse aqui uma combo box, onde eu pudesse assinar o tipo de classificação desse equipamento, né? Então previamente eu já deveria ter um cadastro anterior, um cadastro de famílias, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, para que a gente possa ser objetivo nesse vídeo, eu vou lhe ensinar rapidamente a fazer o cadastro, depois a gente incrementa melhor essa tela. Então deixa eu aproveitar e copiar isso aqui. Vou colar aqui do lado, aqui também, e aqui também. Pronto. Então o que a gente vai fazer aqui, ó?
eu vou precisar de um botão para que eu possa salvar as informações. Então, exibir a caixa de ferramentas. Vou pegar aqui um botãozinho, vou colocar aqui abaixo. Então, primeiramente, eu vou lhe ensinar a fazer um cadastro simples. Depois a gente pode aperfeiçoar ele. E antes de lançar as informações diretamente individualmente, a gente poderia primeiro incluir em um list box ou em um list view. Depois de incluir tudo que eu queira, aí sim eu clico uma única vez, ele pega tudo que está ali incluso e lança tudo de uma única vez. Então, nesse primeiro vídeo eu vou lhe ensinar a enviar individualmente as informações para a planilha. Então vamos lá. Sobre esse botão, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou renomeá-lo aqui, ó, para BTN salvar registro. E aqui eu vou chamar ele de salvar. Deixa eu só corrigir aqui a informação. Salvar. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse aqui vai ser o meu TXT máquina. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Vou fazer o seguinte: TXT máquina. Eu vou colocar um underline entre os objetos aqui. Ó. Entre a preposição aqui TXT. TXT faz referência a text box, tá? E aqui vai ser o TXT família. Esse aqui vai ser o meu TXT número de bem, ó. TXT underline número bem. E aqui vai ser o TXT local. Underline local. E agora é bem simples, ó. Para que eu possa enviar novas informações aqui para a aba daqui da minha planilha, eu vou clicar aqui no exibir, Project Explorer, só para que você entenda, ó, eu vou trabalhar aqui com codename. O codename nada mais é do que esse nome aqui fora do parênteses. Observe que eu tenho aqui nomes fora do parênteses e esses nomes entre parênteses. Os nomes entre parênteses são esses nomes aqui das abas da planilha, e os codenames são os nomes dos objetos, que é esses nomes fora deles. Ó. Então aqui, por exemplo, eu vou enviar informações para inventário. Então eu vou utilizar dentro do meu código esse nome aqui, ó, planilha 1. Então como é que eu faço aqui na prática? Ó? Vou dar um duplo clique aqui nesse objeto. Observe que eu estou dentro do seu evento clique. Então eu posso fazer assim, ó. Vejamos, ó. A priori eu não vou declarar nenhuma variável. Caso eu precise, a gente volta aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Estrutura with planilha 1 e o end with. Lembrando que quando eu faço dessa forma, ao colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades desse objeto. Ó. Esse ponto aqui nada mais é do que as propriedades desse planilha 1. Então lembrei que eu vou precisar, obviamente, aqui de uma variável, até para que eu possa descobrir a próxima linha que eu vou descarregar informações. Então vou chamar ela aqui de linha. Aqui no caso, eu vou colocar do tipo long, pode ser que você precise descarregar inúmeras linhas, né? No meu caso aqui, como é testes, uma variável tipo integer me atenderia. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu colocar aqui só para ficar mais intuitivo. Última linha. Pronto. Então eu vou precisar saber a última linha para que eu possa vir descarregar essas informações. Então para que você entenda aqui o seguinte, ó. Para que eu possa descarregar informações a partir aqui da linha de número 11 em diante, já que eu tenho até a linha de número 10 preenchida, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar o objeto, eu vou pegar aqui, ó. A minha variável linha, ela vai ser igual aqui. Ela vai ser igual ao ranger. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a coluna A. Eu vou me orientar por ela para descobrir a quantidade de linhas preenchidas que tem nessa coluna. Então eu vou concatenar aqui, concatenado com ponto rows com ponto count. Então aqui eu estou contando as linhas se baseando pela coluna A. Vou utilizar aqui o end e o xlup e o ponto row. Isso aqui nada mais é do que o meu cursor, por exemplo, está nesse momento aqui, ó, na célula D5. Com esse xlup.row, o que acontece? O meu cursor ele vai lá para a última linha do Excel e depois ele volta e para sobre a última linha preenchida. Por exemplo, vai parar bem aqui. Então aqui eu vou conseguir descobrir qual é o valor da última linha preenchida. Então em cima disso eu posso acrescentar mais um. Então, assim eu vou conseguir sempre descarregar a informação abaixo dessa última linha preenchida. Se
você é o seu primeiro contato com o VBA, caso fique confuso, veja com calma. Então, sabendo disso, eu vou acrescentar aqui mais um. Ó. Então, só para ficar claro a você, caso essa seja a sua primeira aula, seu primeiro contato com o VBA. Esse comando aqui é para descobrir a última linha preenchida se baseando em uma determinada coluna de uma planilha. Eu estou querendo descobrir a última linha preenchida da coluna A da planilha 1. Ao descobrir, eu vou querer descarregar a informação agora na próxima linha vazia. Então, eu acrescento mais um sobre a última linha preenchida que ele descobriu, justamente para eu descarregar agora na linha número 11 e não na linha número 10. Senão, ele iria sempre sobrescrever a última linha preenchida. Então, esse mais um é para garantir que eu sempre vou enviar a informação abaixo da última linha preenchida. Então, entendido isso, o que eu faço agora? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, ponto ranger, informar que eu quero descarregar na coluna A, vou concatenar aqui com a variável última linha, aqui eu já vi um erro e já vou corrigir. Aqui no caso eu tenho que utilizar a minha variável, né, que é a última linha. Observe que a inicial não ficou maiúscula, então aqui eu já detectei que eu digitei alguma coisa errada. Então isso é uma dica, sempre utilizar iniciais maiúsculos. Então quando você utilizar uma variável e ela não fique de acordo com o nome que você deu quando a declarou, é porque alguma coisa está errada na escrita. Então agora sim, ó, o que eu faço e a gente identificar, ó, ponto cells. Então eu quero descarregar o que aqui? Como eu disse, ó, o meu ID, que é essa coluna aqui, eu não vou estar informando aqui em um campo, eu não vou preencher aqui com o ID de forma manual. Quem tem que descobrir isso para mim é a minha macro. Então isso é de forma automática. Então como é que eu faço aqui? Bem simples. Ó. Tem mais de uma forma de se fazer isso. A forma que eu vou ensinar aqui eu acredito que é a forma mais fácil. Então eu vou utilizar aqui o comando application.worksheetFunction. Deixa eu só utilizar aqui o objeto correto. .worksheetFunction. O application aqui é a nossa aplicação, o Excel. O worksheet function nada mais é do que as funções da worksheet, ou seja, as funções da planilha. Então aqui eu estou acessando as fórmulas da planilha. Ponto, e aqui eu vou utilizar a função max, que é a função máximo. Então é a fórmula máxima do Excel. Abro parênteses, ponto, vou informar aqui a propriedade, ó, colos, ou seja, colos de coluna, né? Abro parênteses, vou informar o número da coluna na qual eu quero me basear. E eu vou acrescentar aqui um mais um. Então, para ficar claro a você aqui, ó, eu vou descobrir o valor máximo na coluna 1, que é a coluna A. Ou seja, nesse momento, o valor máximo que eu tenho é o valor número 9. Então, ele vai pegar esse valor 9 e somar mais um. Então, ele vai descarregar aqui o número 10. E assim sucessivamente. Ah, Gleidson, mas se aqui, por exemplo, tivesse o 15, o que aconteceria? Ele descobrir o valor máximo. Não precisa estar na forma crescente. Ele pode estar aleatório. Então aqui nesse caso, se eu tivesse o número 15 entre eles, o meu próximo ID seria o de número 16. Entendeu a lógica? Ele vai descobrir o valor máximo, não o último valor preenchido, e sim o valor máximo da coluna. Então, entendido isso, ó, eu posso até fazer aqui um teste para que você veja. Ó. Vamos ver aqui na prática. Ó. Se eu clicar nesse botão, observe que ele descarregou o número 10. Ó. Se eu clicar de novo, ó, e assim vai. Ó. Observe, ó, a coluna sendo preenchida. Ó. Entendeu a lógica? Então o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Aprendemos como descarregar na coluna a informação. Se você entendeu como é que eu descarrego a informação em uma coluna, fica fácil descarregar agora na B, C e assim sucessivamente. Ó. Porque ó, eu vou copiar esse comando, vou ter aqui para B. Agora vai mudar um pouquinho, porque agora eu quero pegar a informação de um determinado objeto. Deixa eu só verificar aqui os objetos que a gente vai estar trabalhando. É o máquina, família, número de bem e local. Então tente decorar aí. Máquina, família, número de bem e local. Então deixa eu fazer aqui, ó. Aqui eu vou descarregar o meu mi txt máquina. Aqui eu vou descarregar o meu mi.txt família. Na próxima coluna eu vou descarregar o meu mi.txt número de bem. Na próxima coluna eu vou descarregar o meu mi.txt o local. E o caminho da foto eu ainda vou criar um objeto para que eu possa capturar a foto do maquinário, para que quando eu clique no botão salvar ele também envie o caminho da foto
conforme está aqui disposto. Ó. Eu vou descarregar todo o caminho da foto na minha máquina para que eu possa voltar a exibi-la. Então, por enquanto, eu não vou descarregar essa informação ainda. Então, vamos lá. Então, eu vou preencher a coluna A, B, C, D e E por enquanto. Então, A, B, C, a coluna D e a coluna E. Somente isso. Ó. Vejamos. Vamos fazer aqui um teste. Deixa eu apagar isso aqui. Um detalhe, para que eu possa chamar o meu formulário e não venha ter que ficar clicando no desenvolvedor, Visual Basic, aí localizar o formulário e executar. Obviamente eu posso chamar ele de uma forma bem fácil. Ó. Eu posso aqui, ó, vir aqui na guia desenvolvedor, inserir aqui esse botão. Eu posso vir aqui na guia inserir uma imagem. Eu posso na própria guia inserir uma forma. Como eu posso também na própria guia inserir, vir aqui inserir uma caixa de texto. Então tem vários tipos de formas, de maneiras que eu posso atribuir uma macro a elas. Eu gosto muito de utilizar formas, então vou clicar sobre essa forma. E aqui particularmente eu gosto de utilizar aqui o retângulo de canos arredondados. Mas você poderia utilizar qualquer outra forma aqui, outro objeto. Ó. Eu vou utilizar aqui o retângulo de canos arredondados. Vou contornar aqui o meu cabeçalho. Deixa eu só alargar aqui um pouquinho a coluna, a linha. Vou clicar sobre de leve e vou estar aqui, ó, formulário. Deixa eu só alargar aqui um pouquinho ele. E agora sim, ó, clico sobre ele, atribuir macro, clico em novo. E vou utilizar aqui, ó, useiform 1 ponto, e vou utilizar a propriedade show. Deixa eu só corrigir aqui, show. Ou seja, show é mostrar, vou exibir quem usa useiform 1. Quem é o useiform 1? Caso você não tenha entendido, é esse cara aqui, ó. Observe, ó, o meu formulário se chama useiform 1. Eu não o renomeei, tá com o nome padrão. Então, ao clicar aqui, eu acesso o formulário. Então, vamos lá. Vamos praticar aqui, ó, máquina. Vamos supor que eu queira cadastrar, por exemplo, uma prensa plana. A família dela vai ser a família de prensas. Vou botar aqui, ó, prensa. O número de bem, eu vou colocar um número aqui qualquer, só para ilustrar, ó. E o local, vamos supor que está no meu depósito, né? Vou botar aqui, ó, depósito layout central. Clica aqui no salvar. Observe que ele descarregou as informações, ó. Como eu disse, ele ainda não está descarregando o caminho da foto. Eu ainda vou criar um objeto ao qual eu vou buscar a foto na máquina, aqui no computador. E ao trazer essa foto, clicar no salvar, ele vai descarregar o caminho dessa foto. Então, observe que salvou. Obviamente, a gente cria um comando para limpar, e a gente pode criar um comando ainda para perguntar se realmente o usuário quer descarregar essas informações. Então, rapidinho, vamos fazer isso. Ó. Para limpar é bem simples. Eu posso bem aqui abaixo, ó. Observe, ó. mi.txt família.txt igual aspas duplas. Meu mi.txt local.txt igual aspas duplas. Meu mi.txt máquina.txt igual aspas duplas. E o meu mi.txt número de bem.txt igual aspas duplas. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu inseri aspas duplas a mais. Então, com esse comando aqui, eu não vou novamente fazer o teste com você, mas basicamente o que ele faz? Depois de ver as informações, ele vai lá e limpa os campos. Já a gente faz um último teste. Então, só para finalizarmos, eu não sei se você reparou, quando eu clico no botão, ó, rapidinho, ó, quando eu clico aqui no botão, ele já envia a informação preenchida. Então, a gente pode antes verificar se os campos estão preenchidos ou não. A gente também pode perguntar ao usuário se deseja realmente enviar a informação sim ou não. Então, rapidinho aqui, só para a gente fazer aqui uma ilustração. Por exemplo, eu vou ensinar para você como é que faz para esse, e aí você pode replicar para os demais. Então, como é o nome desse objeto? Ó, é o txt máquina. Então, vamos supor que eu queira verificar, antes de eu salvar, se eu preencher esse campo. Então, é bem simples. Tem mais de uma forma de fazer isso, mas uma delas é a seguinte, ó. Antes de eu fazer isso daqui, obviamente é importante eu primeiro verificar se está preenchido sim ou não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui um if, colocar o nome do objeto. Aqui eu vou verificar, ó, .txt, se ele é igual aspas duplas. Ou seja, se ele é igual a vazio. Se ele for igual a vazio, eu posso emitir aqui uma mensagem ao usuário, ó, msgbox.
assim, ó. Favor, deixa eu colocar aqui tudo minúsculo. Favor preencher o campo máquina. Vou botar aqui máquina maiúsculo. Então aspas simples só para diferenciar. Uma exclamaçãozinha. Aspas duplas. Pronto. E aí eu posso personalizar minha mensagem, ó, vírgula, VB, por exemplo, ó, exclamation, vírgula, e aqui o título da minha mensagem. Por exemplo, vou botar aqui, controle. Pronto, tá feita aqui a minha mensagem. Ó. Para que eu possa concluir esse comando, o que é que eu devo fazer? Eu utilizo aqui um end if. Lembrando que se eu fizer apenas dessa forma, só para que você entenda, ó, se eu fizer apenas dessa forma, clicar no botão salvar, o que acontece? Ó? Ele alerta, vou preencher o campo máquina, ó. Vou dar um OK, mas ele vai continuar enviando a informação. De novo, ó. Ele alerta que eu esqueci de preencher e ele envia. Agora, se eu utilizar esse comandozinho aqui, ó, bem simples, ó. Abaixo, acima do end if, eu utilizar o exit sub. O que é que vai acontecer na prática? Ó? Observe, ó. Vou executar. Cliquei no salvar, favor preencher o campo máquina, observe que eu parei no 13, e ele não faz mais nada. Por quê? Porque aquele exit sub ele faz com que tudo que estiver abaixo dele seja ignorado, ou seja, ele para por ali o código. Agora, se eu preencher esse campo, ó, máquina, por exemplo, tá aqui, ó, vento norte. Clicar no salvar, ele vai enviar a informação porque eu preenchi o campo, ele não era vazio. Entendeu a lógica? E agora, só para finalizar a aula de hoje, ó, se eu quiser perguntar se o usuário realmente quer salvar a informação antes dele realmente confirmar, como é que eu faço? Eu posso criar aqui uma variável chamada resposta, eu poderia chamar ela de outro nome, mas é bem intuitivo, se caso de concordar comigo. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu posso criar ela aqui, como eu posso criar aqui abaixo. Eu vou criar abaixo dessa estrutura. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A minha variável resposta, ela vai ser igual ao msgbox, abro parêntese, e eu vou fazer uma pergunta ao usuário. Observe, ó. Você deseja realmente salvar o registro? Vírgula. Aqui eu vou comer uma pergunta, eu vou colocar um símbolo de interrogação. Aí vem o VB. Vou utilizar aqui o VB question, vírgula, e aqui eu vou utilizar o título da mensagem, ó, controle. Observe, ó. Ele está reclamando de alguma coisa, eu esqueci de fechar o parênteses. Pronto. Observe que o VBA ele pode até não te falar o que é realmente que ele esqueceu, o que você esqueceu de colocar, mas ele vai te alertar se tiver incompleto o comando. Então pronto. O que eu fizer aqui, a variável resposta vai assumir um valor. Não sei se você sabe, mas detalhe, eu esqueci de um detalhe muito importante. Após essa vírgula aqui, ó, eu vou até apagá-la e colocar novamente, ó, vírgula, VB yes, no. Ou seja, como é que eu vou clicar no botão sim ou no botão não se eu não falei para o meu comando colocar esses botões na mensagem? Então é exatamente isso aqui, ó. Yes, no, ou seja, o botão de sim e o botão de não. E aí, para que eu possa acrescentar esse símbolo de questionamento à minha mensagem, já mais personalizada, aqui ó, a gente acrescenta um mais, é como se eu estivesse aglutinando isso daqui com isso. Ó. Agora sim ele vai aceitar, ó. Beleza? Então só para ficar claro a você, ó. Quando eu clicar no botão sim, a variável resposta assume um valor. Quando eu clicar no botão não, a variável resposta assume um outro valor. Então dessa forma eu sei se eu cliquei no sim ou se eu cliquei no não. E aí é bem simples. Agora eu vou verificar. A minha variável resposta é igual a VB yes. Se ela for igual a VB yes, ou seja, se eu cliquei no sim, eu quero que você faça isso daqui para mim, ó. Se eu cliquei no não, eu posso vir aqui abaixo do else e colocar o end if entre o if e o else. Vai ter o end if no final, obviamente para fechar a estrutura. E aqui eu posso alertar o meu usuário, ó, abaixo do else, eu posso colocar a mensagem assim, ó. Cancelado o salvamento do registro, ó, salvamento do registro. Ou seja, se eu cliquei no não, essa mensagem que vai aparecer para ele, ó. Vírgula VB. Aqui eu vou utilizar o VB exclamation, ó, exclamation,
vírgula, que eu vou utilizar novamente o nosso controle, o título da mensagem. Vou salvar o que fizemos até aqui pressionando Ctrl B, ou eu posso clicar aqui no disquete, simples assim. E agora vamos fazer aquela pergunta ao usuário. Deixa eu só apagar isso aqui. Clico aqui, clico no botão salvar, favor preencher o campo máquina. Então primeiro ele está dizendo para mim que eu esqueci de preencher esse campo. Se eu preenchê-lo, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, bico de pato. Ao clicar no salvar, aí ele vai me perguntar agora, você deseja realmente salvar o registro? Então aqui, eu coloquei essa pergunta antes de verificar se esse botão está preenchido sim ou não. Você pode fazer o inverso, aí é gosto pessoal. Agora sim, ó, se eu clicar no não, observe que ele não vai fazer mais nada. Clicou novamente no salvar. Se eu clicar no sim, vamos ver o que acontece. Ó. Cliquei no sim, ele vai enviar a informação. Simples assim. Ó. Então, essa foi a primeira aula. Eu não sei quantas aulas vai ter desse projeto, mas esse projeto eu tenho certeza que ele vai tomar bastante tempo, mas eu tenho certeza que vai ser bem produtivo, principalmente para você que queira aprender o VBA e você que já tem um conhecimento. Eu tenho certeza que vai ter vários gatilhos, vários truques que eu vou estar ensinando que possivelmente você vai poder, caso ele não saiba, adaptar aos seus projetos. Então assim, para que essa série tenha continuidade, eu preciso muito do seu patrocínio. Você me patrocina com o seu gostei, deixa o seu gostei nesse vídeo, que é a forma que eu tenho de entender que você gostou e quer acreditar desse projeto. E também é muito importante para mim que você interaja com o vídeo. Você pode comentar aqui, dar sugestões, dar seus feedbacks. Enfim, eu quero bastante a sua interação para eu entender que você quer a continuidade desse projeto. Então, me ajuda aí, deixa o seu gostei e comenta aqui, deixando a sua opinião. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal.